sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Hoje nós vamos tratar a respeito do medo. Eu vou lhe trazer algumas informações bíblicas, algumas direções a respeito do medo. E o primeiro texto é esse, de Mateus, capítulo 14. O versículo será o 25 em diante. O verso 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, isso aí é entre 3 e 6 da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram, leia comigo, com medo. Então veja, irmãos, quem domina a pescaria sabe, e muitos gostam, de pescar de madrugada, que é aquele período de mais silêncio, é aquele período que você pode armar uma estratégia para poder captar mais peixes, e assim eles estavam. Mas de acordo com a Bíblia traz uma informação que já era na quarta vigília da noite, ou seja, imagino eu, que eles já estavam caminhando para o finalmente da pescaria. Já estava amanhecendo, repito, entre 3 e 6 horas da manhã. E nesse relato, já do dia amanhecendo, cansados, porque tentaram pescar aquela noite toda, diz a Bíblia que ao longe eles veem o vulto, ou alguém se aproximando, e a posição, ou a forma desse alguém se aproximando, o que veio à cabeça deles de comparação foi: é um fantasma. O que é isso? Né? O que é isso? Estamos em alto mar, e alguém está andando sobre as águas, só pode ser um fantasma. E mais do que depressa, entrou no coração deles o sentimento chamado medo. E a Bíblia diz que eles gritaram com medo. Lembre você que são homens, não são meninos, nem meninas, nem crianças, são homens. Então você deve fazer ideia, o grito de terror, o grito de medo que esses homens devem ter dado na alta madrugada. Eu digo para você, já que o nosso tema é esse, às vezes ao longo da nossa vida, ao longo da caminhada, ao longo do trabalho, ao longo dos desafios, ao longo de tudo que a gente faz na vida, é normal a gente se deparar com o sentimento medo, principalmente quando nós estamos mudando de cidade, quando estamos mudando de emprego, quando estamos mudando de escola, quando estamos mudando de setor, porque enfrentar o novo é desafiador. E saiba você que isso é comprovado cientificamente. Quando o teu cérebro percebe que o que você está vivendo é novo, ele gasta mais energia, como quem diz: epa, isso ainda não aconteceu, isso é novo. Ele sempre vira para a esquerda, mas hoje ele virou para a direita, hoje ele foi reto, epa, isso é novo. Então, em aspas, o teu cérebro entende que você está numa situação nova e vai gastar mais energia, e se houver perigo, adrenalina, para que você consiga reagir ao novo, ou reagir ao perigo. Agora, diferente disso, entrando um pouquinho no assunto hábito, o cérebro é tão inteligente que quando você faz algo repetidas vezes, ele já, em aspas, começa a reagir no automático. Ele já sabe, ele conhece o caminho, ele sabe, você vai virar, você vai fazer isso, tornou-se hábito, tornou-se rotina. E para esses casos que já são corriqueiros, para esses casos que se tornaram rotina, o cérebro, em aspas, de tão inteligente que é, já não tem tamanho gasto de energia. Eu lembro uma vez, para minha vergonha eu te contei,
eu tinha mudado uma ocasião de casa, de apartamento, e quando eu menos vi, onde é que eu estava já com o carro querendo abrir o portão? No apartamento anterior. Então o cérebro ele grava e se você não ficar atento, ele vai ser maroto de levá-lo onde está acostumado. Mas voltando para a lição, eles então gritaram de medo, eles tiveram um momento de medo. Verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, leia comigo, que Jesus falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então a palavra de Jesus para aqueles homens que se sentiram com medo foi essa: não tenham medo, sou eu. Em outras palavras, eu estou aqui, não tem por que você ter medo, se eu estou aqui. Então hoje, irmão, é uma daquelas mensagens para dar assim uma fortalecida na alma, porque talvez você está vivendo um momento delicado, difícil, e sabe lá o que mais, e é normal que você tenha uma certa preocupação do amanhã, preocupação como pagar as contas, vai ver alguém já está contando o 5º dia útil em relação aos recebimentos, é normal a pessoa ficar com uma certa aflição, mas o que Jesus falou, se encontrando com aqueles homens foi, não temais, não tenha medo, sou eu estou aqui, e você diga graças a Deus. Aí veja o 28, irmão, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Outros estavam no barco, todos com medo, como nós já falamos, mas dentre os que estavam no barco, a Bíblia diz que teve um que teve ousadia de conversar com o fantasma. Quem era esse? Pedro. Pedro então virou atenção ao, em aspas, fantasma e disse, se você é mesmo o que está falando, se você de fato é Jesus, eu quero subir na água aí igual o senhor está. Se é o senhor tem autoridade para isso, o senhor me autoriza subir, andar sobre as águas, igual o senhor está fazendo aí? Ousado ele, né, irmão? E ousada foi a resposta de Jesus. Olha o 29, Jesus disse, lê comigo essa palavra próxima, vem. Você quer? Você tem fé para isso? O que Jesus falou? Vem. Você tem fé para tirar o pé do barco e em alto mar vir até mim? Venha. Irmão, muita gente critica Pedro, e eu digo para você que no início de minha fé, eu sem dúvida fui um desses, porque a gente conhece o resto da história, de que o Pedro olhou para uma tempestade, a gente conhece ou não conhece? Pedro olhou para uma tempestade, e diz a Bíblia que ele começou a afundar. É normal entre nós, criticar a postura do Pedro, de se afundar, mas vamos dar o devido crédito, irmão, naquele barco, ele foi o único a encarar seus medos. Você entendeu? Foi o único. Ele falou, senhor, estou com medo sim, não vou mentir, mas se é o senhor mesmo, me autoriza a subir aí, me autoriza a andar sobre as águas. E o que Jesus falou para ele, irmão? Venha. Eu quero que você imagine a cena em alto mar, Pedro tirando o pé do firme do barco e colocando sobre as águas. Os outros amigos de Pedro observando e com medo também. E o Pedro tirou o pé. E andou até Jesus. Diga o que quiser, mas o que a lição está querendo dizer,
é que mesmo com medo, Pedro encarou. Você entende? Mesmo com medo. Sabe o que Deus trata comigo e rogo que trate contigo também? Eu duvido que você já não tenha tido medo de alguma coisa. Eu duvido que você já não tenha sentido borboletas no estômago. Irmão, isso é normal. É normal. É normal quando você encara um desafio em que você não tem segurança, sentir medo. Isso aí é absolutamente normal. Mas sabe o que o texto está dizendo? Vá, mesmo com medo. Diga amém, gente. Porque quem foi que mandou? Venha. Quem foi? Quem foi? Jesus. Ah, gente. Se Jesus está falando venha, você tem medo de quê? Ai, se eu cair? Ai, Jesus te estende a mão, igual aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que o Pedro ia afundando, você conhece, está na continuação do texto. E Pedro ia afundando porque ele desviou o olhar de Cristo e começou a observar a tempestade. E o que foi que fez Jesus? Levantou, tirou Pedro de risco para se afundar. Se você for além na questão medo na Bíblia, você lembrará de um homem chamado Gideão. Teve certa ocasião que o Senhor Jesus recrutou Gideão para poder então batalhar em favor de Israel, e ele recrutou do meio do povo um exército. Se a minha cabeça não falha, ele recrutou 32 mil homens. E quando ele apresentou diante de Deus os 32 mil homens, o Senhor disse: ô Gideão, bom trabalho, mas você chamou muita gente, é muita gente que está com você. Se você for para a batalha com esse povo todo, eles terão a falsa sensação de que venceram, porque eles eram muitos, porque eles eram tal, porque eles eram bons, porque eles eram fortes. Então Gideão, diga assim: os medrosos, você lembra desse texto? Os medrosos, o que era para fazer? Voltem para casa, pode ir embora, pode dispensar todos os medrosos. Irmão, fazendo um cálculo matemático rápido, foi embora quase 90%. E por fim você sabe que só ficou 300. Os famosos 300 de Gideão. Sabe o que a Bíblia está ensinando, irmão? Sabe o que ela está ensinando? Deus não quer tratar com os medrosos. Deus não quer trabalhar com os medrosos. Então, mesmo que você tenha borboletas no estômago, vá assim mesmo. Pastor, a vaga que eu estou concorrendo é 30 por 1. 29 vai ser reprovado e tem uma vaga só. Pois é, vá assim mesmo. Tem uma vaga, você é um só. Eu lembrei de um dia desses, pérolas da Isadorildes. Ela desejando uma bonequinha, coisas de criança, coisa de menina. Aí a mãe ligou na loja só para pesquisar: escuta, tem a boneca fulana? Aí a atendente disse: sim, temos duas. A Isa ouviu isso e falou: não, mamãe, pode ser uma só. Como quem diz, não precisa comprar as duas, eu só quero só uma só. Então não tem, irmão, por quê? Encare seus medos. Pastor, mas eu não sei fazer. Aprenda. Você é um ser inteligente. Deus te fez inteligente. Não se sabote, não. Entendi, irmão, a mensagem sim ou não? Não se sabote não, irmão. Você acha que Deus vai fazer você ficar lambendo com a testa? Você acha que Deus vai fazer você ter um sonho de alma e vai ficar fazendo os outros passarem, esfregarem na tua cara suas conquistas para você ficar se sentir na pior das espécies? É óbvio que não. Palavra de ordem de Deus para nós hoje, qual é? Encare seus medos. Encare seus medos. Irmão, eu vou contar um pouquinho só da minha história lá do começo, quando eu fui apresentado à televisão. Apesar do rostinho novo, carinha de... Minha esposa falou: não cola mais 18, sobe para 20. Carinha de 20.
Já sou quarentão, você sabe disso? Mas eu fui apresentado à televisão muito cedo. Alguém teve a coragem de me entregar o microfone para apresentar e tal. Isso foi em 98 para 99, então eu tinha de 18 para 19 anos. O pastor na igreja na época, Mato Grosso, Cuiabá, ele começou um programa na televisão, e esse programa era no formato jovem. Ele abandonava o social, colocava a camiseta para ficar mais despojado, assumia a interatividade, era um formato diferente. Esse pastor fez 2 vezes o programa, 2. Quando ia se aproximando o dia da terceira apresentação, da terceira edição do programa, esse pastor me chama e falou assim: sabe quem vai fazer o próximo? Falei, não sei, senhor. É tu. Eu? Pois é tu. Pense no nervoso. Pense no nervoso. Repito que isso aí foi meado de 98 para 99. E não tinha muito recurso não, era coisa tudo muito simples. A forma da posição da câmera era bem assim, pertinho no rosto, que nem cenário tinha. Se desse um passinho para a esquerda, estava já na janela. Era um negócio muito simples. Pastor, já tinha prática com TV? Nunca. Tímido de pai e mãe. E fui. Irmão, você acredita que pela misericórdia do Senhor, esse programa ganhou assim uma força na cidade? E naquela simplicidade de início, entrevistei os mais renomados cantores gospel que passavam pela cidade. Quando alguém queria fazer um evento evangélico na cidade, já fazia uma dobradinha com o programa para que fosse anunciado lá no programa que haveria o show com Beltrão dos Anzóis. Tudo começou na mais simplicidade possível. Encarei meus medos. E não sabia eu que anos depois, visita a cidade de Cuiabá, missionário R.R. Soares. Ele ia fazer um evento para a igreja, e um grande evento no estado, mas ele chegou horas antes. E eu estou lá apresentando o programa, era um dia de sábado, lembro como hoje. Chamei o intervalo no programa, e no intervalo alguém mandou recado: ó, o pastor mandou te chamar, lá na sala dele. Entro na sala dele, quem está dentro da sala do pastor? Missionário Soares. Dias depois, resumindo tudo, mesmo naquela simplicidade que havia, fui transferido para a nossa igreja lá do Rio de Janeiro, capital, e lá fiquei quase 7 anos apresentando um programa em rede nacional, que você já deve ter ouvido falar, o Clipe Hit. Sei tudo? Claro que não estou falando isso. Eu estou falando sobre o lado. Qual é o lado? Encare seus medos. Um ponto que hoje é fraco, ele precisa ser então fortalecido. E pode ser que exatamente esse ponto que você acha que é fraco, seja amanhã a resposta de Deus para você. Diga amém, você está entendendo isso, sim ou não? Se Pedro não fosse valente o suficiente de tirar o pé do firme, ele não viveria o sobrenatural. E aqui que entra uma lição muito séria. Ninguém pode tirar o crédito dele. Pedro foi o único, tirando Cristo, a ter a experiência de andar sobre as águas. Sabe o que eu digo sobre isso, irmãos? Se você quer viver coisas extraordinárias, qual é o tema? Encare seus medos. Vira para a vizinhança, fala isso aí, ó. Se você quer viver coisas extraordinárias, encare seus medos.
Fiquei quase 7 anos no comando do programa. Por sinal, agora, foi ontem, dia 15 de abril, completei alguns anos da despedida do programa, acho que 8 anos. O Facebook me fez lembrar. E quando eu entrava no estúdio, irmão, toda vez quando eu entrava para gravar, eu pensava, Jesus, tudo começou no 3x4. Tudo começou batendo os joelhos, batendo palmas com os joelhos. Você entende o que eu estou dizendo? Aí se entrar num estúdio, numa situação de televisão, e produção, e direção, e maquiagem, e iluminação, e edição, e assistente, se olhar esse universo e falar, Jesus, onde eu vim parar? Lição de Deus para nós, eu repito, encare os seus medos. Pedro só viveu essa experiência porque ele soube encará-los. Amém, gente? Aí o verso 30, como eu já falei, não é a ênfase de hoje. Olha o 30. Ele sentiu um vento forte. E então o medo acentuou. Ele teve mais medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, o que Pedro fez, irmão? Senhor, salva-me! E logo Jesus, o que fez Jesus, irmão? Estendendo a mão, segurou e disse-lhe, o que ele disse? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ô irmão, que forte isso. Vá mesmo com seus medos. Hoje mais cedo eu falava e eu repito agora. Talvez alguém diz, pastor, atualmente eu não estou tão bem financeiramente. Mas talvez você tenha mão boa na cozinha. Talvez você é habilidoso lá de fazer as coisas saborosas. Ah, mas se eu fizer, será que eu vou vender? Vença seus medos, irmão. Coloca lá uma plaquinha. Fazemos, sei lá, comida, lanches, salgado, vá firme, vá na luz do Senhor, vença seus medos, amém, gente? Vença seus medos. Hoje em dia em que se fala muito de venda por aplicativo, tem pessoa que não precisa nem necessariamente ter um pavilhão, não precisa nem ter toda essa mega estrutura. Quem sabe, se há necessidade de exigir, você abre um MEI que vai pagar uma taxinha tão básica. Já entra numa plataforma dessa aí, de aplicativos, de venda, disso ou daquilo, daqui a pouco da sua casa mesmo você está entregando um negócio, irmão, e quem sabe esse medo seja a sua renda principal lá na frente. Quem está entendendo isso, balança a mão, que estou entendendo. Vença seus medos. Aí eu lhe trago uma palavra lá de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, olha o que a Bíblia trata conosco. Olha o que diz: o receio do homem, ou o medo do homem, o que diz a Bíblia, irmão? Armará laços. Então, à medida que você aumenta o medo, você está todo enlaçado, todo amarrado. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então você entendeu isso? Então quem tem medo está todo enlaçado e amarrado, irmão. Agora quem confia no Senhor, esse aí vai ser posto lá no alto. E você diga graças a Deus, lá no alto, lá no alto, lá no alto. Tem mais textos? Tem, puxa, podia citar um monte. Salmo 56, versículo 3, diz o seguinte, o salmista dizendo, o salmista é um grande exemplo de alguém que venceu seus medos. Você bem lembra que Davi encarou o terror da época. Quem era? Quem era o terror da época? O gigante Golias. Ele venceu seus medos. Todo mundo tinha medo. Olha o que ele dizia, Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, que ele dizia, irmão, eu hei de confiar em ti. Diga amém. No dia que eu temer, eu hei de confiar em ti.
Vamos mais do salmista? O capítulo 3 de Salmos e o versículo 6, ou 5 e 6 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, verso 5, agora é o 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Salmista. Poderia trazer para você vários outros textos, mas por hora basta. Fecha a Bíblia ali adiante. Qual é a palavra de ordem hoje? Qual é? Encare seus medos. E eu repito, irmão, não se sinta um patinho feio. Todo mundo tem suas limitações. Não se sinta estranho diante dos seus medos. Não. Repito, que é normal a gente se sentir inseguro em uma área, em um setor, em um segmento que é novidade. É normal isso acontecer. Mas eu volto a afirmar, só viverá o extraordinário quem enfrentar seus medos. Tinha mais gente no barco, mas só Pedro teve no currículo dele: eu andei sobre as águas. Você entendeu isso, irmão? Olha, eu não faço ideia o que vai ser acrescentado no seu currículo quando você aprender a vencer os seus medos. Não faço ideia. Mas uma coisa eu digo: será extraordinário. E eu digo para você, irmão, o medo separará o bom do melhor. O medo separará o bom do melhor. Quando você encarar seus medos, já vai, e esse fato aí já vai afunilar e deixar um monte de gente para trás, um bando de gente medrosa. 32 mil Gideão tinha, e no final ficou com 300. Quase 10%. Se isso for um cálculo matemático para nós, será que 90% são medrosos? Daqui deste culto, será que 90% são medrosos? Dessa cidade, vamos arredondar para facilitar o cálculo, 400 mil habitantes, 90% ser medroso representaria 360 mil pessoas medrosas. Se isso for um cálculo matemático, está mais do que certo de que nós precisamos vencer, encarar os nossos medos. Palavra de Deus para nós. Amém? E aplauda Jesus bem forte, irmão, bem forte. E coloque de pé. Eu quero orar por você antes de qualquer outra coisa. Eu não sei se você está diante de uma situação nova. Não sei se você está diante de um momento delicado. Não sei se você está diante de um momento que exige de você uma decisão. Talvez você está diante de uma rótula, de uma bifurcação, e está na hora de tomar a decisão, vai para lá ou vai para cá, e a decisão precisa ser tomada. Você não pode se acovardar. Não pode se acovardar. A minha oração é que Deus acrescente em todos nós coragem, fé, ousadia, para prosseguir. Amém, gente? Fecha os teus olhos por um instante e diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu entendi o teu recado e compreendi a importância de não me entregar diante do medo, da dificuldade, da novidade, do momento difícil. Eu não posso baixar a cabeça em o nome de Jesus. Senhor, me ajude, dê ousadia, fé, coragem, para que eu vença todo medo, toda dificuldade financeira, familiar, emocional, espiritual, na área da saúde,
em todas as áreas. Quando eu temer, hei de confiar em Ti, Senhor. Mantenha os olhos fechados, espírito de oração. Eu começo pedindo, Senhor, traga paz para o coração deste meu irmão. Talvez ele tenha motivos para estar tão amedrontado. Talvez ele tenha motivos para estar tão ressabiado. Quem sabe até pisar dentro de uma igreja, a pessoa fica toda desconfiada e medrosa. E olha lá, se até não se esconde, como quem diz, eu não posso ser visto. Medo do que os outros vão falar, medo de tomar atitudes, pessoas que são indecisas, pessoas que pedem confirmação a tudo o que farão, não têm personalidade, não têm coragem, vivem amedrontadas, algumas de uma gravidade tão alta, sofrem de síndrome do pânico, não aguentam entrar em um local público, não suportam entrar em um elevador, não resistem entrar dentro de um carro, medo do avião, não suportam pessoas, porque foram machucadas, foram violentadas até moralmente, emocionalmente, e existe lá no secreto, medo, relacionamentos que não deram certo, e hoje ela se fechou, ele se fechou no mundinho, por medo de se machucar outra vez. Repito, talvez você tenha motivos para estar assim amedrontado. Talvez haja motivos, mas Jesus falou, não tenha medo, não tenha medo, sou eu, oh aleluia. E Pedro disse, se é o Senhor, me autorize ir. Jesus falou, venha. Pois eu copio palavras de Jesus e digo, encare seus medos, venha, encare seus medos, encare seus medos. Ah, se eu aceitar a fé, eu tenho medo de ser rejeitado, por A, por B, pelo parente, pelo amigo. Vença seus medos, decida pelas convicções pessoais, não vá pela cabeça dos outros. A fé, a devoção, a comunhão, tudo isso aí é individual. E ao mesmo tempo, Senhor, eu quero orar por aquele que está sendo bombardeado por ações malignas, fruto deste medo plantado em seu coração. Pois agora, eu levanto a minha voz em oração, e eu vou dizendo agora, maligno, você não se aproveita do medo que foi plantado no coração deste meu amigo, no coração deste meu irmão. Você não vai se aproveitar de uma fragilidade emocional, não vai se aproveitar de um momento difícil para jogá-la na lona, não vai. Eu te proíbo de fazer isso. E eu levanto a voz agora, a equipe seja parceira, e em nome de Jesus Cristo eu digo, mal, você não prospera, você não avança, nem um só milímetro, você não avança. Eu te dou ordem agora, eu te mando, força da maldade desapareça, aperto na alma,
angústia, alguém tem medo até de dormir, alguém tem medo até de sair de casa, tem medo de contrair responsabilidades, tem medo até de gastar, de investir, e o que será, e como será? Eu digo medo, pânico, obra do inferno, em nome de Jesus, em nome do Senhor, eu digo a você agora, com tudo que te pertence, com tudo que te pertence, obra do inferno, em nome de Jesus, eu digo agora, todo mal, em nome de Jesus, diga, sai e não volte mais. Levanta as mãos para Deus, por favor, levante e diga, Senhor, com a tua bênção, eu venço todos os medos.